Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora nós vamos começar a falar sobre endereçamento de rede. É um capítulo importante, é um tópico importante que trata dos endereçamentos dentro de uma rede de dados. E é óbvio que a gente não tem, como objetivo neste instante que você já consiga memorizar todos os processos, todas as conversões matemáticas. Isso a gente vai conseguindo com o tempo. Hoje, qual é o nosso objetivo aqui? Apresentar para vocês qual é o padrão de endereçamento para que depois a gente possa trabalhar em cima desses valores, desses elementos. Então eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: uma máquina, um host, dentro de uma rede, ele tem dois endereços. Tá? Dois endereços. Um que é o endereço de hardware, que é o endereço da placa de rede, e o segundo endereço, que é o endereço de software, que é o endereço IP. Tá? Então são dois endereços sempre que um equipamento de rede tem. Um endereço físico e um endereço lógico. O físico ele é chamado de MAC address e o lógico é chamado de IP. Pessoal, o MAC address é um endereço que o fabricante grava na sua plaquinha de rede. Você não consegue alterá-lo, ele já vem dentro do formato adequado e cada adaptador de rede que existe no mundo tem um endereço MAC address diferente. Tá? O formato desse endereço MAC address é esse que eu estou apresentando aqui. Então você tem 6 pares de números e letras indicando qual é o endereço daquele adaptador. Tá? Então são 6 pares de dígitos hexadecimais. Hexadecimal significa base 16, que é um pouquinho diferente dessa base 10 que a gente está acostumado, que vai de 0 a 9. A base hexadecimal ela vai de 0 a 9 também, mas ela contempla as letras A, B, C, D, E e F. Ok? Então você tem 16 letras indicando quais são os números possíveis na base hexadecimal. Então olha só, base decimal de 0 a 9, são 10 dígitos, ok? O zero conta, tá bom? E a base hexadecimal são os 10 números que a gente está acostumado, de 0 a 9, mais a letra A, B, C, D, E F. Ok? Então, um endereço de um MAC address é este aqui: 005056BED787. Ok? Isso aqui não é o 87 da base decimal. É um 87 da base hexadecimal. Ok? É um pouco confuso, principalmente essa matemática de conversão de sistemas numéricos, mas é para entender que a gente tem letras também no meio desse código. Ok? Então, esse endereço MAC address funciona como se fosse a sua impressão digital. Ela é sua, você já nasce com ela. É o que acontece com o adaptador de rede. Quando a gente fala de endereçamento postal, de endereço de casa, é um endereço IP. O endereço de casa vai depender de onde você mora, naquele instante. Ou depende do endereço onde você quer que a encomenda seja entregue. Ok? Então é importante frisarmos que endereçamento IP ele é lógico e endereçamento MAC address ele é físico. Okay? Mas todo mundo tem sempre os dois. Tá bom? Endereços IP. Nós temos hoje duas categorias, dois formatos. Tá? O IPv4 e o IPv6. Neste momento, pessoal, esses dois formatos convivem harmonicamente. Ou seja, você tem equipamentos em IPv4 com redes IPv6 e tem equipamentos IPv6 em rede IPv4.
Esse V é de versão. Tá? Qual que é a diferença entre eles? Na verdade, o IPv6 é um aprimoramento do IPv4. Tá? O IPv4 tem um limite de atribuição de endereços. Esse limite estava prestes a ser alcançado. Então, você passou a ter um novo modelo, uma nova versão. Em linhas gerais, o IPv4 ele tem 32 bits, ok? 32 bits compõem o endereço IPv4. O endereço IPv6 ele é composto por 128 bits, tá bom? Outra coisa, né? Esses números aqui, olha, eles são, ou melhor, esses símbolos, né? São apenas números, ok? São apenas números. Então, essa notação é aquela notação decimal que a gente está acostumado. O IPv6 ele tem 128 bits em formato hexadecimal. Ou seja, podemos ter também aquelas mesmas letras que nós tínhamos lá no endereço MAC address. Ok? Então, pessoal, é o seguinte: IPv4 é a versão antiga, IPv6 é a versão nova. Você não precisa se preocupar com a matemática disso nesse momento, tá? O que é importante saber é que eles são diferentes e o 6 é hexadecimal e uma evolução do 4. Mas como é que isso funciona, né? Pessoal, é o seguinte, olha, vamos imaginar que você tem uma LAN, né, uma rede local 1, aqui chamada de 1, onde você tem um equipamento que está conectado nessa rede. Ele tem um endereço MAC, né, olha, o endereço MAC 005056BED787 e ele tem um endereço IPv4, que é o endereço lógico, ó, 192.168.208. Associado a esse IPv4, a gente tem um IPv6, que é um número já formado em hexadecimal. Tá? Os dois números convivem harmonicamente dentro da mesma máquina. Tá ok, pessoal? Já vou mostrar para vocês, inclusive, o endereçamento da minha máquina, para vocês poderem ver. Quando você pega esta máquina e muda de local, leva para um outro endereço, para uma outra sala, para um outro departamento, o endereço MAC continua sendo o mesmo, olha, 005056BED787, ele não muda. Já o IPv4 mudou, olha, 192.168.3008. Ele era 2008. Esta mudança pode ter sido feita de forma automática ou manual. Tá? E já nós vamos ver isso. Mas a princípio o IP, lembra que é o endereço da casa, ele é diferente. Se o IPv4 é diferente, o IPv6 também será. Observem o final aqui, né? Do IPv4 a gente tem 200 aqui, 200, e aqui a gente tem 300. Ok? Então, quando você muda uma máquina de endereço, o endereço MAC ele permanece, mas os endereços IP eles são trocados. Pode ser pelo administrador de rede, pelo técnico de suporte, mas eles são modificados, ok? E por fim, a gente tem aqui uma telinha com um comando, que é um comando que a gente usa muito para achar qual é o endereçamento IP e o MAC address das nossas máquinas na rede. Eu vou subir aqui o meu prompt de comando, e o prompt de comando ele é feito através das letras CMD, command, né? CMD. Você vai clicar nele e aí você vai ter essa janelinha. Pessoal, nesta janelinha a gente vai dar o comando para achar o endereçamento IP da minha máquina, o endereçamento lógico da minha máquina. Qual é o comando, né? O comando que eu vou dar nesse momento é ipconfig. ipconfig, tudo junto. Você pode fazer aí na sua máquina também se você quiser, tá? ipconfig. Dei o comando, vou dar Enter e aqui você vai ver quais são os resultados da minha máquina. Olha. Aqui eu tenho uma identificação da versão do meu Windows, né? Tudo bonitinho, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho
Olha aqui, pessoal. Endereço IPv4 192.168.0.3. IPv6, olha. IPv6 2804.14d, etc, etc, etc. Então, observe que harmonicamente a minha máquina tem os dois endereços. Dá para descobrir o endereço MAC? Então, ó, nesta tela de ipconfig, a gente não consegue detectar qual é o endereço MAC da minha máquina. Mas eu vou fechar essa janelinha, vou subir um outro prompt de comando, vou dar aqui iniciar, cmd, e agora eu vou dar um segundo comando, que é ipconfig espaço barra comum ALL. O barra ALL vai determinar para mim tudo relacionado ao endereçamento da minha máquina. O ipconfig é um resumo. O ipconfig barra AL é tudo. A hora que eu dou Enter, ele vai rolar a minha tela aqui, olha, com muito mais informações, tá ok? Muito mais informações. E aí eu vou subindo aqui, ó. Tá? Ó. Esse daqui são as identificações da minha máquina. Olha aqui, ó. Endereço físico, né? Um dos itens aqui, ó, endereço físico. Aqui eu tenho o endereço físico da minha máquina. Ok? Que é esse adaptador de rede sem fio, tá? Tá bom? Para outras redes, para outros adaptadores, eu tenho outros MAC address, o Bluetooth, a rede com cabo, ó, deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Olha aqui, ó. Adaptador Ethernet, esse aqui é o cabo. Endereço físico, ó. Ele está aqui. Tudo bem? Então, pessoal, dois comandos aí que a gente aprendeu para achar o endereçamento IP. O ipconfig, que dá um resumo dos endereços, e o ipconfig/all, que vai dar os endereços completos da nossa máquina. Pessoal, vou dar uma paradinha por aqui, para que esse material não fique muito longo, e já já a gente volta com a parte 2, tá bom? Até mais!